Olá, pessoal! Começaremos agora o capítulo 3, que é o capítulo sobre ângulos. Aqui é a nossa primeira definição, que é a definição de figura plana. Seja sigma um conjunto de pontos, diz-se que sigma é uma figura plana quando existir um plano tal que todos os pontos de sigma pertençam a ele, pertençam a esse plano. Ou seja, sigma é uma figura plana quando existe um plano, que eu chamei aqui de plano alfa, tal que, para qualquer que seja o ponto, se esse ponto pertence a sigma, então esse ponto pertence ao plano alfa. Vamos aqui para a figura. Aqui eu tenho um plano alfa e aqui eu tenho a figura sigma. Sigma é uma figura plana quando existe um plano tal que, qualquer que seja o ponto, se esse ponto pertence a sigma, o ponto também vai pertencer ao plano. No caso aqui, o plano alfa. Então, repara aqui, eu tenho um plano alfa e todos os pontos de sigma são também pontos de alfa. Então, nessas condições, como existe um plano, no caso o plano alfa, de modo que todos os pontos de sigma pertençam a esse plano, então a gente diz que sigma é uma figura plana. Bem, antes da gente continuar aqui, eu quero falar um pouco sobre a negação de uma proposição. Como assim? Digamos que eu tenho a seguinte proposição. Paris é a capital da França. E essa proposição eu vou simbolizar pela letra P. Qual seria a negação dessa proposição? Então aqui a negação da proposição P, que a gente simboliza por não P, que seria esse tiozinho do lado do P, vai ser Paris não é a capital da França. Agora, se eu tiver um quantificador, por exemplo aqui, todos os alunos foram à aula. Essa é a proposição que. Qual seria a negação da afirmação todos os alunos foram à aula? Vai ser existe um aluno que não foi à aula. Ou seja, se eu estou afirmando que todos os alunos foram à aula, qualquer exceção derruba. Então, negar que todos os alunos foram à aula é dizer que existe pelo menos um aluno que não foi. Então, nota que quando eu falo que existe um, eu estou dizendo que existe pelo menos um. Esse pelo menos está subentendido. Então, nós temos aqui a proposição R. Se há combustão, então há oxigênio. Repara que agora nós temos uma condição. Né? Se, então. Então, como seria a negação de uma condicional? A negação de quando houver uma condição vai ser a seguinte. Então, aqui nós temos, se há combustão, então há oxigênio. A negação vai ser, há combustão e não há oxigênio. Ou seja, negar uma condição é afirmar a hipótese, mas negar a tese. Aqui a proposição S. João é paraense e Pedro é carteiro. Então, eu tenho a proposição S e eu quero a negação da proposição S. Como seria a negação dessa proposição? Então, note que a negação da proposição S, que a gente simboliza por não S, eu tenho aqui a negação da primeira proposição, ou seja, aqui tinha João é paraense, e aqui vai ficar João não é paraense, e a negação da segunda proposição, Pedro é carteiro, e aqui vai ficar Pedro não é carteiro. Mas o diferencial é que eu vou ter que trocar o E pelo OU. Então, eu troco o operador. Eu troco a conjunção pela disjunção. Então, vamos voltar para os nossos slides. Dando continuidade aqui, vamos para o conceito de região convexa.
Seja sigma uma figura plana, diz-se que sigma é uma região convexa quando, quaisquer que sejam dois pontos de sigma, esses pontos também são extremidades de um segmento contido em sigma. Ou seja, sigma é uma região convexa quando, quaisquer que sejam dois pontos, se esses pontos estão em sigma, então o segmento cujas extremidades são esses pontos está contida em sigma. Vamos ver aqui a figura. Eu tenho aqui essa região sigma e eu quero mostrar que essa região é uma região convexa. O que tem que acontecer para que essa região sigma seja uma região convexa? Tem que acontecer o seguinte: quaisquer que sejam dois pontos A e B pertencentes a sigma, o segmento cujas as extremidades são esses pontos também vai ter que estar contido em sigma. Se isso acontecer, então a gente diz que sigma é uma região convexa. Então é isso aqui. Quaisquer que sejam dois pontos, se esses dois pontos pertencem a sigma, então o segmento cujas extremidades são esses pontos também vai ter que estar contida em sigma. Agora vamos ver um contra-exemplo. Agora eu tenho aqui uma região delta. Essa região não é convexa. Como é que eu faço para mostrar que ela não é convexa? Vamos lá. Vai existir dois pontos, que eu chamei aqui de A e B, tais que o segmento cujas extremidades são esses pontos, esse segmento não vai estar contido nessa região. Olha, tem pontos aqui que estão fora da região. Quando isso acontecer, a gente diz que essa região, que eu coloquei em laranja, não é convexa. Então aqui, olha, existem dois pontos A e B, tais que A e B pertencem à região, pertencem a delta, e o segmento AB não está contido em delta. Olha, tem pontos aqui que não pertencem a delta. Portanto, o segmento não vai estar contido em delta, porque tem pontos que estão fora de delta. Repare aqui que essa é a negação da região convexa. Não é região convexa. Olha aqui. Olha, eu troquei aqui o todo pelo existe, que foi justamente o que aconteceu na definição. Quando é convexo, aparece o para todo. Quando não é convexo, aparece o existe. Então, quando eu vou negar, eu troco o todo pelo existe. Ou vice-versa. Só que nesse caso, eu troco o todo pelo existe. E repara também que lá apareceu uma condicional. Se A e B pertencem a sigma, então o segmento AB está contido em sigma. E o que acontece numa condicional? Para eu negar uma condicional, eu repito a hipótese e nego a tese. Então, na negação, esse sim, então, vai ficar, eu vou afirmar a hipótese e negar a tese. Então, vai ficar A e B pertence a delta e o segmento AB não está contido em delta. Então, aqui, olha, se há combustão, então há oxigênio. Como é que é a negação dessa proposição R? Como é que é o não R, a negação de R? Vai ser há combustão e não há oxigênio. Ou seja, eu nego a tese. Então, voltando para aquele exemplo. Se A e B pertencem a delta, então o segmento AB está contido em delta. Só que aqui eu estou negando isso. Então, o que é negar isso? É dizer que A e B pertencem a delta, mas o segmento AB não está contido em delta. Que é o que justamente aparece na... É justamente o que aparece aqui. Olha. Existe A e B, tal que A e B pertence a delta, e A contido em B não está contido em delta. Ok? Então, vamos lá. Vamos agora para alguns exemplos. Exemplo 1. Uma reta é uma região convexa. Por quê? Porque quaisquer que sejam dois pontos pertencentes a uma reta, que eu chamei aqui de reta R, então o segmento cujas extremidades são esses dois pontos está contida na reta. Então, olha aqui. Eu tenho uma reta R e eu tenho dois pontos na reta. Quando isso acontecer, o segmento cujas extremidades são esses dois pontos também vai estar contido na reta. Então, a gente diz que a reta é uma região convexa.
Exemplo 2. Um plano é uma região convexa. Por quê? Porque quaisquer que sejam dois pontos no plano, o segmento cujas extremidades são esses dois pontos vai estar contido também no plano. Então aqui, eu tenho um plano alfa e eu tenho dois pontos que pertencem ao plano. Acontecendo isso, então, o segmento cujas extremidades são esses dois pontos também vai estar contido no plano. Exemplo 3. Um segmento de reta é uma região convexa. Por quê? Porque quaisquer que sejam dois pontos, se esses dois pontos pertencem ao segmento, então o segmento cujas extremidades são esses dois pontos também vai estar contido no segmento. Então aqui, eu tenho um segmento AB e eu tenho dois pontos P e Q. Se esses dois pontos pertencem ao segmento AB, então o segmento PQ também vai estar contido em AB. Exemplo 3. Um segmento de reta é uma região convexa. Por quê? Porque quaisquer que sejam dois pontos, se esses dois pontos pertencem ao segmento, então o segmento cujas extremidades são esses dois pontos também vai estar contido no segmento. Então aqui, eu tenho um segmento AB e eu tenho dois pontos P e Q. Se esses dois pontos pertencem ao segmento AB, então o segmento PQ também vai estar contido em AB. Uma semirreta é uma região convexa, pois quaisquer que sejam dois pontos, A e B, se A e B pertencem à semirreta, então o segmento AB está contido na semirreta. Então aqui eu tenho uma semirreta PQ e tenho dois pontos A e B. Nessas condições, o segmento AB está contido na semirreta. São convexas as figuras. Eu tenho aqui um quadrilátero e aqui algo que parece um círculo. Bem, imagine que essa figura aqui ela não está vazada, tá? Ela está completamente preenchida. Então, se eu tenho dois pontos que pertencem à figura sigma, então o segmento cujas extremidades são esses dois pontos também vai estar contido em sigma. Aqui é a mesma coisa. Se dois pontos, no caso aqui A e B, pertencem a sigma, então o segmento AB está contido em sigma. Então está aqui, né? Se os pontos A e B pertencem a sigma, então o segmento AB está contido em sigma. Agora, não são convexas as figuras. Aí eu tenho essas duas figuras aqui, né? Repara que A e B pertencem a sigma, porém, no segmento AB, há pontos que estão fora de sigma. E aqui é a mesma coisa, olha, há pontos que estão fora de sigma. Então, essas figuras não são convexas, por quê? Porque existem dois pontos em sigma em que o segmento AB não está contido em sigma. Por que não está contido? Porque tem pontos que estão fora de sigma. Ok? Ok. Agora, nós vamos entrar no axioma, que é o axioma da separação de pontos de um plano. E aqui eu vou ter também a noção de semiplano. Antes de falar sobre esse axioma, é melhor a gente ter a visão mais geral do que seria um semiplano. Então, olha para cá. Aqui nós temos um plano alfa. Esse plano alfa ele foi dividido pela reta R em duas regiões. Cada uma dessas regiões nós chamamos de semiplano. Então, aqui nós temos dois semiplanos. O semiplano alfa', e o semiplano alfa duas linhas. O que eu quero que vocês percebam é que se a reta R divide o plano alfa em duas regiões, então a interseção entre essas duas regiões é vazio. Ou seja, se eu fizer alfa' interseção com alfa duas linhas, vai dar vazio. Por quê? Porque eles não têm pontos em comum. A mesma coisa, a interseção entre a reta R e o semiplano alfa' é vazio. Por quê? R e alfa' não têm pontos em comum. E a mesma coisa aqui, R interseção alfa duas linhas também é vazio, porque F e alfa duas linhas também não têm pontos em comum. Então vamos voltar para a definição formal. Voltamos então. Axioma da separação de pontos de um plano, que nós já mostramos que é a definição, ou melhor, a noção de semiplano. Então aqui, dados um plano alfa e uma reta R
que está contida em alfa, então existem duas figuras, que é a alfa linha e a alfa duas linhas, contidas em alfa, tais que a interseção de qualquer dois desses elementos vai ser vazio. Ou seja, a interseção entre alfa linha e alfa duas linhas vai ser igual à interseção entre alfa linha e R, e a interseção de alfa duas linhas e R, e que vai dar tudo igual vazio. E a segunda propriedade é que a união de todo mundo, né, a união de alfa linha, alfa duas linhas e R, é todo o plano. E terceiro é que alfa linha e alfa duas linhas são convexos. E quarto, se eu pegar dois pontos, um no semiplano alfa linha e o outro no semiplano alfa duas linhas, a interseção entre o segmento AB e a reta R vai ser diferente do vazio, que é o que nós vamos mostrar agora. Nessas condições, eu tenho aqui alfa linha e alfa duas linhas são chamados semiplanos de alfa. Então, voltando para a propriedade anterior, repara que se eu tiver um ponto A em alfa linha e um ponto B em alfa duas linhas, então a interseção desse segmento AB com a reta R vai ser diferente de vazio. Por quê? Porque se eu pegar aqui um ponto A em alfa linha e um ponto B em alfa duas linhas, então quando eu passar o segmento aqui, vai ter que ter um ponto comum, que é justamente a interseção entre o segmento AB e a reta R. E disse ainda que a linha e a duas linhas são semiplanos opostos, e que R é a origem dos semiplanos alfa linha e alfa duas linhas. E continuando aqui, nós vamos adotar a seguinte notação. Se eu tenho aqui um plano alfa, não coloquei aqui, mas digamos que seja um plano alfa, e eu tenho uma reta que está contida em alfa, e eu tenho um P aqui que pertence a um dos semiplanos, esse semiplano aqui, que é o semiplano em que P está nele, nós vamos chamar de RP, o par ordenado RP. E o semiplano em que o P não está nele, eu vou chamar de par ordenado R não P. Okay? Essa notação não tem lugar nenhum. Isso aqui eu convencionei porque vai facilitar outras notações que eu vou fazer no transcorrer dessa aula. Agora, finalmente, nós vamos para a definição de ângulo. Dados três pontos não colineares, A, B e O, tem três pontos aqui, A, B e O, chama-se ângulo AOB, indica-se assim, tá? AOB com um acento circunflexo no O, a esse conjunto aqui, que é a união das semirretas OA, tá? A união da semirreta OA com a semirreta OB, sendo que eles têm a mesma origem, né? Que é a origem O. Então, essa união da semirreta OA com a semirreta OB é que vai dar o ângulo AOB. Nessas condições, diz-se que o ponto O é a origem do ângulo AOB e as semirretas OA e OB são os lados do ângulo AOB. Vamos agora à definição de interior de um ângulo. Dado um ângulo AOB, chama-se interior de AOB, indicaremos assim, tá? Int AOB a esse conjunto aqui. Bem, antes de mostrar a definição, olhemos aqui para a figura. Eu tenho aqui o ângulo AOB, e essa região aqui é que é o interior de AOB. Então, visualizando, nós temos a noção intuitiva do que é o interior de AOB, do ângulo AOB. Agora, como é que seria a definição formal? Olhemos para cá. Aqui eu tenho a semirreta OA, e da semirreta OA eu posso tirar a reta OA, que vai de um infinito de um lado a outro. Então, eu tenho aqui a reta OA, e eu tenho aqui um ponto B. Ok? Então, a reta OA e esse ponto B formam um semiplano. Um semiplano para cá, né? E eu tenho o semiplano oposto,
que o B não passa por ele. Então, esse semiplano aqui, que tem a origem, a semirreta OA, e passa pelo ponto B, é esse semiplano bem aqui. É o semiplano que tem como origem a reta OA e passa pelo ponto B. Então, esse semiplano aqui. Agora, eu posso também criar um outro semiplano, que vai ter origem na reta OB e que vai passar pelo ponto A. Então, aqui eu vou ter um outro semiplano. Então, quando eu fizer a interseção entre esses dois semiplanos, eu vou ter justamente essa região aqui. E essa região é que vai ser o interior do ângulo AOB. Agora, vamos para a definição de exterior de um ângulo. No item anterior, nós definimos interior de um ângulo. Agora, nós vamos definir o exterior de um ângulo. Então, vamos lá. Chama-se exterior do ângulo AOB, indica-se assim, tá? Este de AOB ao conjunto. Esse conjunto aqui. Só lembrando que esse símbolo aqui, vou colocar aqui, esse símbolo aqui é o plano que passa pelos pontos A ou B, em que esses pontos são pontos não colineares. Então, essa notação aqui eu expliquei no primeiro capítulo, que é a notação de plano, tá? É um plano que passa pelos pontos não colineares A ou B. Tá, mas para a gente entender essa definição de exterior do ângulo A ou B, vamos olhar aqui para a figura. Então, o que é o exterior de A ou B? Então, repara, eu tenho aqui o ângulo A ou B. E nessa região aqui, seria o meu interior de A ou B. Então, se isso aqui é o interior de A ou B, o exterior é justamente essa parte rachurada. Ou seja, é a parte que não está no interior. Se não está no interior, é o exterior. Ok? Só que o exterior, ele não retira só o interior. Ele retira o interior e também retira os lados. Repara que o lado OA, ou seja, a semirreta OA, não está no exterior. Tanto é que está pontilhado aqui. Mesma coisa, a semirreta OB também não está no exterior. Tanto que está pontilhado aqui. Então, o que é o exterior de A ou B? O exterior de A ou B é igual a quê? É igual ao plano, a todo o plano, exceto, né, eu vou ter que tirar, tem esse menos aqui, exceto, eu vou tirar a semirreta OA, eu vou ter que tirar a semirreta OB, olha, eu vou tirar a semirreta OA, eu tiro a semirreta OB e também vou tirar o interior. Ou seja, esses três aqui vão sair. Então, vai ser... Então, o que é o exterior de A ou B? O exterior de A ou B é o plano, que passa pelos pontos A ou B, menos a união desses três conjuntos. Ou seja, essa união aqui vai sair. Vai sair a semirreta OA, vai sair a semirreta OB e também vai sair o interior. Ou seja, vai sair toda essa região aqui. Vai sobrar só isso aqui, que vai ser chamado de exterior de A ou B. Note que o exterior de A ou B é uma região não convexa. De fato, né, que se eu pegar um ponto bem aqui e outro ponto bem aqui, se eu passar aqui o segmento que passa por esses pontos, eu vou ter pontos que vão estar fora do exterior. Ok? Vamos lá. Vamos agora para o conceito de semirreta interna a um ângulo. Uma semirreta OC é dita interna a um ângulo AOB quando acontecer isso aqui. Para que a gente entenda o que é essa expressão, é melhor primeiro começar com o desenho. Então, aqui, repara que eu tenho aqui um ângulo AOB, e dentro desse ângulo, eu tenho a semirreta OC. Então, é justamente formalizar essa ideia de dizer que a semirreta OC está dentro do ângulo. O que significa formalmente dizer que a semirreta OC está dentro do ângulo AOB? Significa o seguinte, repara que a semirreta OC está no interior do ângulo AOB. E lembra que eu já defini o que é interior de um ângulo. Porém, existe um pontinho apenas que está fora do interior, que é
o ponto O, que é a origem da semirreta. Então, vai ser justamente assim que nós vamos definir o que é uma semirreta interior a um ângulo. Então, a gente define assim. OC é uma semirreta interna ao ângulo AOB quando o OC, a semirreta OC menos o ponto O, ou seja, essa diferença aqui, ela vai estar no interior do ângulo AOB. E, de fato, olha aqui, a semirreta OC está no interior de AOB. Toda a semirreta? Não, exceto a origem da semirreta. Ou seja, todos os pontos da semirreta, com exceção da origem, estão todos dentro do interior do ângulo AOB. Então, olha aqui. A semirreta toda, menos a origem da semirreta, vai estar contida no interior do ângulo AOB. Ok? Então, nessas condições, a gente diz que a semirreta OC é interna ao ângulo AOB. Ângulos consecutivos. Dois ângulos são ditos consecutivos quando o lado de um deles for também o lado do outro. Então, olha aqui. Eu tenho aqui o ângulo AOB e tenho aqui o ângulo BOC. Então, tanto no AOB quanto no BOC, esse lado aqui, o OB, é lado comum. Ou seja, o lado OB está tanto neste ângulo quanto nesse daqui. Agora, nessa outra figura, eu tenho aqui de novo AOB e aqui eu tenho BOC. Então, em ambos os ângulos, o lado OB é lado comum. Então, quando os ângulos tiverem lados comuns, a gente diz que os ângulos são consecutivos. Ok? Vamos continuar. Ângulos adjacentes. Dois ângulos são ditos adjacentes quando são consecutivos e não têm pontos internos, ou seja, pontos no interior comuns. Então, olha aqui. O ângulo AOB e o ângulo BOC são adjacentes. Por quê? Porque eles têm uma semirreta comum, que é uma semirreta OB. Além disso, eles não têm pontos internos comuns. Nota aqui que na figura anterior, aqui, olha, o ângulo AOB e o ângulo BOC são consecutivos. Mas neste caso aqui, eles não são adjacentes. Por quê? Porque eles têm pontos internos comuns. Aqui não, aqui eles são adjacentes, porque eles são consecutivos, mas não têm pontos internos comuns. Voltando aqui, olha, eles são consecutivos e não têm pontos internos comuns. Acontecendo isso, a gente diz que os ângulos AOB e BOC são ângulos adjacentes. Ok? Então vamos continuar. Agora vamos para a definição de ângulos opostos pelo vértice, que é ângulos OPV. Dois ângulos são ditos opostos pelo vértice, ou seja, ângulos OPV, quando os lados de um são as semirretas opostas dos lados do outro. Então aqui, olha, eu tenho AOB e aqui eu tenho a linha OB'. Então, eu tenho esses dois ângulos aqui, o ângulo AOB e o ângulo OB'. Esses dois ângulos, eles são ângulos OPV, são ângulos opostos pelo vértice. Por quê? Porque, olha, eu tenho aqui a semirreta OA e para cá eu tenho a semirreta oposta a OA, que é a semirreta OA'. Aqui eu tenho a semirreta OB e para cá eu tenho a semirreta oposta à semirreta OB, que é a semirreta OB'. Então, os lados de um são as semirretas opostas do outro. Nessas condições, a gente diz que os ângulos são ângulos opostos pelo vértice. Vamos lá. Agora nós vamos entrar no conceito primitivo, que é o conceito de congruência de ângulos. Nós tínhamos no capítulo anterior o conceito primitivo de congruência de segmentos de reta.
aqui nós temos um outro conceito primitivo, que é o conceito primitivo de congruência de ângulos. Basicamente, a ideia é que dois ângulos são congruentes quando têm o mesmo tamanho. Só que nós vamos entrar no conceito de tamanho daqui a pouco. Então, aqui eu tenho que AOB e CRD são ângulos congruentes, e a gente escreve assim, tá? AOB é congruente a CRD. Repara que o símbolo de congruência parece uma igualdade, mas são 3 tracinhos ao invés de 2, tal como na congruência de segmento de reta. Então, aqui, olha, o ângulo AOB, CRD e ESF são ângulos congruentes. Repara que a gente simboliza aqui fazendo o mesmo número de tracinhos. Olha, aqui tem 2 tracinhos, 2 tracinhos e 2 tracinhos. Então, isso aqui indica que eles são congruentes, tá? Então, AOB, CRD e ESF são ângulos congruentes. Aqui, axioma da congruência de ângulos. Então, dados os ângulos AOB, CRD e ESF, então, eu tenho que AOB é congruente a AOB, ou seja, todo ângulo é congruente a ele mesmo. Aqui, se AOB é congruente a CRD, então CRD é congruente a AOB. E aqui, se AOB é congruente a CRD e CRD é congruente a ESF, então o primeiro é congruente ao último, né? O AOB é congruente ao ESF, ok? Então aqui eu tenho a reflexiva, a simétrica e a transitiva. Vamos continuar. Vamos agora para o axioma do transporte de ângulos. Para entender esse axioma, vamos, primeiramente, entender de maneira mecânica o que significa transportar ângulos. Ok, então antes de nós enunciarmos o axioma do transporte de ângulos, vamos, primeiramente, entender de maneira mecânica o que significa transportar ângulos. Então, a ideia aqui é transportar esse ângulo, que é o ângulo AOB, para a semirreta RX. Então, como vamos fazer isso? Vamos fazer assim. Com um compasso, a gente coloca a ponta seca no ponto O e risca. Dessa forma aqui. Em seguida, com essa mesma abertura, nós vamos colocar a ponta seca do compasso no ponto R e riscar. Logicamente, eu tive que escolher um semiplano. Nesse caso, eu escolhi o semiplano de cima. Agora, vamos fazer o seguinte. A gente vai colocar a ponta seca do compasso no ponto e colocar aqui a caneta, a ponta da caneta, bem aqui na interseção. Então, eu fiz esse riscado aqui. E com essa mesma abertura do compasso, eu vou trazer para cá, para a semirreta, e vou riscar aqui. Eu vou colocar a ponta seca do compasso bem aqui na interseção. E vou fazer isso aqui. Então, nessa interseção aqui e na origem da semirreta é que eu vou traçar o ângulo. E eu vou chamar essa semirreta de semirreta RY. E nessas condições, que é o que vai dizer o nosso axioma do transporte de ângulos, eu tenho que o ângulo AOB vai ser congruente a esse outro ângulo aqui, ao ângulo XRY. Por quê? Porque o ângulo AOB
foi transportado para a semirreta RX, gerando um outro ângulo congruente, que seria o ângulo XRY. Ok? Então vamos enunciar agora, de modo formal, o axioma do transporte de ângulos. Então voltemos aqui para o axioma do transporte de ângulos. Dados um ângulo AOB, então tenho aqui o ângulo AOB, e uma semirreta RX, então tenho aqui a semirreta RX. Em um plano RXT. Lembrando que essa notação aqui foi a que nós adotamos, dados 3 pontos não colineares. Então, eu tenho 3 pontos não colineares, que é R, X e T. Nessas condições, o que diz o axioma do transporte de ângulos? Vai existir uma única semirreta RY, em que RY está contida no semiplano. Então, RY está contida no semiplano e, logicamente, também tem que levar junto o ponto R. Então, a semirreta RY está contida num semiplano, união com a origem da semirreta, tal que o ângulo AOB, que é esse ângulo aqui, é congruente ao ângulo XRY, que é esse daqui. Ou seja, esse ângulo aqui foi transportado para cá.